Olá, eu sou Leandro Carvalho, jornalista e comunicador, e tenho a honra e o prazer de apresentar o podcast da Fundação para a Infância e Adolescência, o Confia. Em nossos estúdios, temos hoje a Rosângela Cabral, gerente executiva do Instituto Rogério Steinberg. Seja bem-vinda, Rosângela. Olá, Leandro, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui no podcast do Confia e poder falar um pouco, né, da missão do Instituto Rogério Steinberg na temática das altas habilidades e superdotação. Vem comigo, vem para mais. O Confia está no ar. Rosângela, tudo bem? Gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Nós estamos aqui na Fundação para a Infância e Adolescência, nesse podcast do Confia. Para quem está do outro lado da telinha, entender um pouquinho quem é a Rosângela Cabral. Olá, eu sou Rosângela Cabral, eu sou gerente executiva do Instituto Rogério Steinberg, sou mãe também de 2 filhos que estudam medicina, trabalho há 33 anos, né, podemos dizer assim, no exercício da função, muito voltado nos últimos 25 anos, voltado para a gestão, e estou muito feliz de estar aqui podendo representar o Instituto Rogério Steinberg e conversar um pouquinho sobre altas habilidades e superdotação. E aí, nesse sentido, eu vou perguntar qual a relação do talento e o capital intelectual. Bom, identificar e desenvolver talento é fundamental para o desenvolvimento do capital intelectual numa sociedade. E quando falamos de talento, falamos das altas habilidades de superdotação. A Organização Mundial de Saúde preconiza que 4 a 5% da população tem altas habilidades. Então imagina se nós não identificarmos, né, todo esse público, todo esse potencial, estaremos perdendo o capital intelectual para o desenvolvimento do nosso país. E como o Instituto trabalha nessa identificação, Rosângela? O instituto, ele completa esse ano 27 anos. Então, o instituto ele busca ter um relacionamento muito humanizado para a identificação destes talentos. Nós trabalhamos, com público socialmente vulnerável da camada, né, da base da pirâmide. Sim. Então nós temos um corte, né, de renda per capita para a entrada do instituto, e nós temos, a partir de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a oportunidade de chegar até as escolas e poder realizar, sim, a primeira etapa da identificação desses talentos. Então, nós nos dirigimos às escolas, em parceria com a secretaria, e realizamos uma primeira etapa, que é identificar o potencial cognitivo de crianças e jovens que podem ter, sim, talentos identificados e posteriormente desenvolvidos. A partir dessa primeira etapa, né, que normalmente nós, testamos, né, avaliamos em torno de 2.450 crianças por ano, Bastante. né, para que possamos dali retirar 120. Então, é um leque muito grande, né, que nós testamos e realizamos um processo, como eu te falei, humanizado, respeitoso e sempre com a participação também da família. E Rosângela, você certamente tem uma equipe que trabalha Sim, junto. sim. eh, que tipo de profissionais normalmente trabalham nessa identificação? O instituto, ele atua como uma equipe multidisciplinar. A identificação a partir dos instrumentos, né, de potencial cognitivo é realizado por uma equipe da psicologia, nós temos 2 psicólogos. Mas em paralelo a isso, nós precisamos e acreditamos na importância da assistência social, do serviço social também estar junto nesse processo de seleção. Por quê? Porque é o serviço social que vai perceber a precocidade das altas habilidades, superdotação, vai também qualificar a questão socioeconômica da família, tendo em vista que é um critério estatutário do instituto. Então nós temos uma equipe multidisciplinar e também temos pedagogos, que são, importantes quando começam a observar a parte pedagógica. Então a formação, o desenvolvimento desse superdotado perpassa por um desenvolvimento acadêmico, perpassa por um desenvolvimento emocional e perpassa por um desenvolvimento também educacional pedagógico. Que são, a criança superdotada, ela não necessariamente tem um tipo só
qualificação, né. Pode ser, na psicomotricidade, como você falou, pode ser em relação à cognição, ao Sim. conhecimento. Agora, quando você identifica essa criança e você observa essa tendência para um tipo de desenvolvimento, Sim. eu imagino também, os profissionais, como é que eles pensam na conduta que devem ter com essa criança. Sim, reforçando, nós observamos muito, o perfil dessa criança e não é um perfil único. O instituto trabalha a partir das inteligências múltiplas de Gardner, onde Gardner preconiza que todos nós temos uma ou mais inteligência. Então nós temos uma metodologia específica baseada em Gardner, que é a nossa mandala, e olhamos de forma holística 8 inteligências. Então tem a inteligência sinestésica, espacial, lógico-matemática, linguística, musical, intrapessoal, interpessoal. Então eu estou trazendo essa fala exatamente para colaborar com o que você trouxe. Não existe um único caminho para o desenvolvimento dessa criança e não existe uma única inteligência. É muito comum quando você identifica o potencial cognitivo e potencial de inteligência de um jovem, você perceber que ele traz uma ou mais inteligências e quando você desenvolve, por exemplo, uma inteligência linguística, por tabela ele vai desenvolver uma inteligência espacial, uma sinestésica. Então o trabalho do instituto é Complementa. complementar. E por isso que nós temos uma equipe multidisciplinar. Então existem dentro do instituto, a partir da identificação, que não basta só identificar, Sim. eu digo até que é prejuízo você identificar e não dar o caminho de desenvolvimento para esse jovem. Lá nós temos programas que trabalham em cima dessas diferenças, dessas diferentes inteligências para o desenvolvimento pleno desse jovem. Você acaba tornando visível a Sim. esses talentos. A esses talentos, e é por isso que a gente diz que está na invisibilidade. Nós acreditamos que esses jovens que estão lá escondidos, né, nas suas camadas sociais, seja na escola ou na própria família, quando não identificado, eles permanecem invisíveis e o talento, ele fica reprimido. Quantos quantas pessoas talentosas nós nos deparamos na sociedade que estão sem oportunidade? E que você passa, às vezes, no nosso dia a dia, você entra, às vezes, andando pela rua e você escuta uma música belíssima e você vê um instrumento sendo muito bem tocado, e você olha e você vê que é um jovem ou é um adulto que ele está ali sem potencial, faltando potencial. Então, o instituto, ele não só foca nesses teóricos, mas também em metodologia. Renzulli é um teórico, né, que ele diz que a superdotação, ela é o resultado da interseção de 3 anéis: a motivação, o talento acima da média e a criatividade. Então, quanto maior a interseção desses anéis, maior o potencial de inteligência desta pessoa. Então, não basta só ser superdotado, ele tem que ter um esforço acima da média, ele tem que ser motivado, tem que ser feito um trabalho direcionado para o desenvolvimento dele. E aí você falou em crianças que necessitam de acolhimento, Sim, e você acaba de falar em motivação, né. sim. Eu acho que acaba é um elo, talvez, principal para você dar a luz do conhecimento para essa criança, para mostrar assim: "Olha, você tem potencial, nós vamos te ajudar a desenvolver", né. Sim, é perfeito, Leandro. E principalmente porque ele não se compreende. A família não compreende o potencial que ela tem, né, quando ela vê um filho que às vezes está muito focado, né, são características da superdotação, é hiperfoco, ele está muito focado em alguma coisa, enquanto ele não resolve isso, ele não dá um passo à frente, ou ele está muito introspectivo, ou ele está extrovertido demais, e a família não compreende, e nós temos uma carência na sociedade deste conhecimento, por isso que eu falo da invisibilidade. E por vezes, nós recebemos até no instituto famílias que receberam um direcionamento até medicamentoso, a criança está tomando medicamentos, a criança está sob efeito de remédios, ao passo que se ela tivesse tido uma metodologia correta, uma identificação correta das suas características,
talvez ela não precisasse de ir por um caminho de medicamentos e sim de uma metodologia que desenvolvesse o potencial. Então esse jovem, ele lá no instituto, ele se sente muito acolhido no sentido que ele encontra pares, né. E também muito desafiado, porque aí ele não é o único. Então ele se depara a inteligência linguística acima da média com inteligência matemática acima da média. Sim. E eles têm que dividir esse espaço, né, e é um espaço de aceitação, de compreensão e de desenvolvimento. Até você falou que ele não é o único, isso me lembrou, guardada a lógica, as devidas proporções, aqueles filmes da Marvel que tem o X-Men, que tem a escola do Sim, do dos heróis, né, sim, que aí quando eles chegam encontram cada um com suas, habilidades e se unem, né, e tem o sim. estudo do professor que eu não sou aí não vai lembrar, o pai aqui não vai lembrar do que via com os filhos, né. Mas assim, eh fundamental nesse caminho, né, como você falou, não só a motivação, mas o desenvolvimento dessas habilidades, né. Exatamente. É fundamental, está preconizada na Lei de Diretrizes de Bases, né, 9.394 de 1996, que esse jovem identificado, ele tem um respaldo na educação especial. Ele precisa ser desenvolvido. Então é esse o conhecimento que a equipe multidisciplinar do Instituto Rogério Sternberg passa para a família, né, os jovens estão no instituto no contraturno escolar, todos os nossos jovens precisam estar na escola, o instituto não tira ninguém da escola, todos precisam estar na escola regular, mas sim, recebe uma educação suplementar, aonde nessa educação suplementar, nós acreditamos no protagonismo desse jovem. Então toda a nossa metodologia, ela perpassa por uma metodologia ativa, aonde o pensamento crítico é desenvolvido, aonde o protagonismo é exacerbado para que esse jovem tenha noção de que ele pode ter domínio do seu conhecimento e ampliar o seu conhecimento, aonde o colaborador, né, ele é um mediador desse conhecimento. Sim. Então Aí a pergunta, há uma idade mínima para você reconhecer essa criança, uma idade máxima para ela sair do instituto, como é que é isso? então eu vou separar, né, a precocidade pode ser reconhecida desde criança, né, desde a primeira infância, Desde a se primeira. a família, tiver essa habilidade de percepção. Há de se separar, uma coisa é a precocidade natural, outra coisa é o condicionamento, né. Hoje em dia, nós podemos perceber que um bebezinho de 6 meses, ele já está lá com iPhone e já está lá mexendo, isso não quer dizer que ele seja precoce. Isso eu escuto muitas vezes: "Ai, o meu filho é superdotado porque ele já mexe no iPhone". Claro, você trocou a mamadeira, o brinquedo de madeira que se usava antigamente por um iPhone pela tecnologia, ele vai criar um condicionamento, isso é uma coisa. Mas sim, existem crianças que, visivelmente elas são percebidas como precoce e que, se essa precocidade permanece e se há uma identificação adequada por profissionais que somente psicóloga que pode, eu quero deixar isso muito claro, Sim. que é o profissional da psicologia responsável pela identificação das altas habilidades de superdotação com instrumentos específicos, tá. Mas a família tem um papel importante de observar essas características, sejam elas positivas, sejam ela um pouquinho fora, né, do senso Então, comum, mas, sim, pode ser identificado desde a primeira infância. Já no instituto, nós temos sim, eh faixas etárias para os nossos programas. Então, o nosso primeiro programa, o jovem entra com 8 anos de idade, ele é identificado no segundo ano do ensino fundamental e ele passa o terceiro e o quarto ano do ensino fundamental no instituto. Ele tem a oportunidade de fazer o quinto ano também a partir de um preparatório de português e matemática para que ele possa ir para uma escola de excelência. Depois ele tem uma outra porta de entrada com 12 anos, ele fica com no 12 e 13 anos no instituto e com 14 anos ele também tem a oportunidade de um preparatório no nono ano
também para a escola de excelência. E temos adultos, né, que entram para fazer uma formação de ensino médio, sempre educação suplementar, com um olhar de empreendedorismo, com um olhar do mundo do trabalho, com um olhar de desenvolvimento para o mundo universitário, enfim. Então, assim, nunca é tarde para você identificar. Mas você se tornou uma especialista nessa identificação, né. O que que te levou a esse trabalho, Rosângela? Então eu vou falar um pouquinho da minha formação, né, eu sou comunicóloga, eu me formei muito nova, eu tenho 58 anos, e eu me formei muito nova em comunicação, fui trabalhar em outros segmentos, eu trabalhei na aviação civil por 16 anos, como comissária e também na área de treinamento, e depois eu fui buscar especializações na área de gestão, porque eu sempre, tive uma curiosidade muito grande de entender como desenvolver, tudo que é intangível, né, como que podemos, dar valor ou gerar valor para o que você não consegue tocar. E assim eu direcionei a minha formação, eu fiz algumas pós-graduações na área de gestão estratégica e qualidade, MBA na área de gestão de serviço, fui fazer um mestrado na Espanha, na área de direção de recursos humanos e intangíveis, para entender exatamente esse conceito, e aí eu me encantei, né, com o terceiro setor, saí do segundo setor e fui trabalhar, no terceiro setor, aonde tem as organizações sociais, trabalhei na área de inclusão digital muito tempo e recebi né, a oportunidade de participar do processo seletivo para o Instituto Rogério Sternberg. E aí eu me deparei com a temática da superdotação. Então não podia ser diferente, eu fui buscar fazer uma especialização nessa temática, eh, uma pós-graduação nessa temática, e é incrível porque, coincidiu com tudo o que eu, imagino como ideal para o desenvolvimento humano, que é você perceber aonde tem a potencialidade, onde essa potencialidade está escondida, e no instituto me dá a oportunidade de perceber que aquelas características de perseverança, criatividade, pensamento crítico, pode ser percebido lá na infância. E se não é percebido na infância, você perde potencial. Aí a gente vai para o início do nosso podcast, né, você perde a oportunidade de desenvolver capital intelectual. Então o instituto traz essa missão, né, de identificar e desenvolver talento para transformar vidas, principalmente vidas de famílias socialmente vulneráveis que precisam desse apoio, precisa desse recurso. E a gente sente nesse bate-papo, aliás, você que está do outro lado da telinha, eu vou pedir para você interagir, curtir, compartilhar, se inscrever. Deixa a sua pergunta que depois nós vamos transmitir para a Rosângela. Eh, esse encanto, a gente sente no brilho nos seus olhos quando você está falando, Sim. e você exprime para todo mundo aquela condição assim: "Nossa, eu gosto do que eu faço". Sim, sim, eu amo muito o que eu faço e eu entendo que todos que estão no instituto também amam muito o que fazem, né. Nós temos hoje uma equipe, a grande maioria CLT, são quase 40 colaboradores e todos realmente são muito encantados, porque a gente não vende produto, a gente lida com educação e a gente acredita, até pela doutora Clara Sternberg, a nossa fundadora em memória, e doutor Jacó Sternberg, que somente a educação pode transformar vidas. Então a gente tem isso como, um mantra dentro do Educação é a instituto. base de tudo, né. A educação é a base de tudo. Então, assim, a gente acredita que precisa realmente ter essa paixão, né, porque você está lidando com jovens, com crianças que estão ali buscando, o desenvolvimento, buscando uma visão de mundo, né, principalmente porque a gente entende que esses jovens, se não encontram ali, eles vão ter barreiras para encontrar por meios próprios. Então a gente tem que trazer a paixão sim, e com muita qualidade, né, focado, instrumentalizado, com metodologia. Sim, Então o instituto acredita a que educação transforma o mundo. esse é o caminho. Sim, a educação transforma o mundo. E a Na verdade transforma as pessoas e as pessoas transformam a transforma a sociedade. sociedade. E assim, no mundo hoje que tem uma comunicação instantânea, né, a velocidade inimaginável para eu com 55 anos não pensava nunca em viver uma realidade diferente dessa comunicação tão instantânea, em que você tem que selecionar muito bem o que está sendo colocado para você na telinha do celular, como você falou, uma criança de 1 ano, 6 meses já está mexendo ali no iPhone ou no que seja, e eu me deparo com isso.
com crianças de 4, 5 anos: "Mas, tio, o senhor não sabe fazer isso", Sim. né. E não que sejam superdotadas, mas é uma realidade distinta da que nós vivemos Uhum, décadas atrás, uhum. né. A gente aqui no backstage, a gente falava sobre Delta La Russe, conhecer Barça, né. Sim. E hoje em dia, a gente está lidando aqui com realidades de inteligência É, artificial. sim, E aqui, a doutora Rosângela nos fala que ela está com as inteligências naturais, sim. né, desenvolvendo as aptidões de pessoas, que têm habilidades diferentes da maioria das pessoas, mas que hoje você no mundo, como é que lida, como é que é lidar com essa inteligência artificial do jeito que Uhum. está, e entender isso no uso aí do trabalho, do desenvolvimento Pedagógico, né? pedagógico Sim. da O instituto, ele compreende a importância da tecnologia educacional. O instituto, ele não está à margem da tecnologia educacional e, a partir de um trabalho, multidisciplinar, pedagógico, nós começamos a colocar dentro do nosso programa, elementos dessa tecnologia educacional. Então, os nossos participantes, eles não só são estimulados à leitura, eles leem em torno de 200 livros por ano, mas também eles trabalham a tecnologia. Nós temos a metodologia STEM, né, aonde nessa metodologia STEM nós trabalhamos por projetos e trabalhamos, a robótica educacional, trabalhamos a codificação. Então nossos jovens com 8 anos, eles já começam usando plataformas do MIT, Code.org, Scratch, eles começam a receber, né, os princípios básicos, né, para você codificar, né, os princípios básicos para você entender o que é uma estrutura de robótica educacional. Então, assim, a tecnologia existe, a gente não pode negar, a gente, trouxe, né, o instituto, ele trouxe todo esse conhecimento tecnológico para dentro dos programas. A inteligência artificial também está presente no nossas nas nossas oficinas. Hoje nós criamos avatares, Rogerinho, Davizinho, e esses avatares dialogam com as crianças da seguinte forma: vamos trabalhar o pensamento crítico. Então, um exemplo prático, né, a criança usando uma ferramenta de inteligência artificial, essa ferramenta ela começa um parágrafo, uma poesia, mas a criança precisa terminar a poesia. Ou a criança estrutura uma poesia e pede para a inteligência artificial dar um encerramento. E todo esse então movimento de se de você complementar. sim, sim, e perceber que, precisa ser feito um trabalho de raciocínio lógico, de pensamento crítico, em cima da informação que é recebida. Então, é desta forma que o instituto acredita que é importante estar desenvolvendo as inteligências, né, a inteligência artificial, a robótica educacional, as metodologias ativas, mas em paralelo, sempre um pensamento crítico, um raciocínio lógico, né, para que o desenvolvimento se torne completo. E assim, a senhora falou em habilidades, né, especiais, diferentes e em famílias carentes. Sim. Então nós vivemos uma realidade social aí que Uhum. como é que a gente vai identificar, como é lidar com essas famílias quando há identificação de uma criança superdotada ou de alguém da família que não necessariamente seja criança, né, ou adolescente. Sim. Como é que lidar com os familiares? Porque muitos podem não entender essa questão da superdotação e ver de outra forma, né. E Exatamente. aí você, para lidar com essas habilidades diferentes e com as pessoas, o instituto, qual tipo de diálogo ele desenvolve com as Com a famílias? família, né. O instituto acredita que não existe projeto social sem a família estar presente. Então, desde a entrada, desde o início do processo seletivo, existe uma relação muito próxima com a família, primeiro, não só fazendo uma apresentação institucional, né, do nosso trabalho, mas principalmente da temática, abrindo a escuta, porque eu acho que a gente precisa, e aí é um trabalho que o serviço social faz, entender a precocidade dessa superdotação e escutar.
a família perceber que ela tem um porto seguro aonde ela pode trocar conhecimento. E a partir E disso confiar, né. e confiar, né. E a partir disso, existe um acompanhamento. A família ela recebe informações sobre o desenvolvimento dessa criança. Não é uma es o instituto ele não tem uma educação formal, assim, ele não é uma escola regular, mas a gente usa algumas ferramentas de monitoramento e acompanhamento de desenvolvimento desses jovens e a partir disso a gente, sistematiza essas informações e leva para a família. Então quando a família começa a perceber que tem alguém ajudando no desenvolvimento dessa criança, ou seja, dando uma direção, e essa criança também, por outro lado, quando ela começa a estar com seus pares, como ela começa a ter desafios, porque o subtratado ele precisa o tempo todo estar sendo desafiado, né. Ter desafios, ter, projetos que aguçem a curiosidade, essa criança começa a ter também um equilíbrio emocional. Muitas das vezes a gente recebe feedback depois quando os jovens saem do instituto, se tornam egressos, né, como a gente chama, que eles falam: "Não, eu aprendi muito aqui, mas o que eu mais aprendi aqui é me conhecer. O que eu mais aprendi aqui é o equilíbrio, é a inteligência emocional". Então isso é uma resposta ao trabalho de 2 inteligências que o instituto, além das inteligências que a gente trabalha, mas a gente se preocupa muito com a interpessoal, que é como você se vê, como você se conhece, e com a intrapessoal, que é como você se relaciona. Então, nós temos oficinas focadas nessas inteligências, porque a sociedade precisa de pessoas equilibradas, né. Hoje em dia, no trabalho, no mercado, não basta só ter o hard skills, soft skills é importante. Então a inteligência emocional ela dá isso, ela te dá o equilíbrio, te dá o controle. Então eu acredito sim que as famílias quando estão sendo assistidas por nós, e hoje nós estamos com 304 famílias, né, anualmente a gente assiste a em torno de 300 famílias, elas se sentem mais seguras, né, elas sabem que ali é um local onde elas podem contar com o apoio, entender o desenvolvimento dos seus filhos, e eu a E assim, a senhora colocou que vai nos colégios, que sim. participa. Quando é feita a identificação, como é feita, assim, olha, essa criança é superdotada, como é que se identifica? A habilidade dessa criança, o potencial dela, de que forma que isso é avaliado pelo instituto? Então, nós temos, como eu disse, um processo seletivo. A primeira etapa desse processo seletivo, ele é realizado por psicólogas dentro das escolas, a partir do nosso termo de cooperação com a Secretaria O próprio Municipal. local onde se identifica a criança. Exatamente. Então, eu vou, te dar um exemplo prático, né. Então, se nós temos uma turma que precisa entrar no instituto no terceiro ano do ensino fundamental, as psicólogas vão no segundo ano do ensino fundamental e aplicam o teste, né, para entender o potencial cognitivo desse jovem. Então essa é a porta de entrada. Primeiro a gente vai entender o potencial cognitivo. Feito isso, passa depois existe um corte, Sim. nos resultados dessas avaliações, desses testes, eh, aí sim, existem outros olhares, aí nós vamos entender o potencial emocional desses jovens, o potencial pedagógico a partir de provas de português, de matemática, uma análise também comportamental desses jovens a partir do olhar e da devolutiva da família, que aí é feito pelo serviço social. Então assim, é todo um processo, né, para que a gente possa chegar, como eu disse, nós temos uma rede de 2.450 exemplos de testagem e chegamos a 120. Porque existe todo é muito criterioso, é um cuidado muito humanizado, mas muito técnico e muito profissional para que chegue nesse resultado. E assim, quando você identifica essa criança e dá esse retorno para a família, em geral, como é que recebem É, é. os familiares, assim, essa notícia? Inicialmente Impacta para ele? inicialmente, quando eu falo de família socialmente vulnerável, inicialmente a família ela quer entender o que está acontecendo, né. Por que que essa criança às vezes ela não para prestando atenção na aula, por que que em casa ela também é muito acelerada. Então, quando você traz algum conhecimento para a família, é quase que um alívio, porque ela começa a entender: "Não, existe sim um caminho que eu posso, junto com uma organização séria, né, que já está há 27 anos no mercado,
que eu posso desenvolver o meu filho. Então, assim, eu posso te dizer que o retorno a essa família, primeiro, a família não sabia o que que era, então ela passa a ter conhecimento do que realmente envolve, né, o comportamento do seu filho e o que ele, na verdade, se apresenta, como ele se apresenta, com um potencial de altas habilidades de superdotação. E a família começa a caminhar junto com o instituto para compreender. Não é fácil, Leandro. Não pensa que é um presente ter um filho superdotado ou não, enfim, não tem rótulos. Eu acho que o instituto ele trabalha nesse olhar humanizado. Ele não quer rotular ninguém, nenhum participante. E, existem os mitos, né, de que a vida do superdotado é fácil, já que ele é superdotado, e é muito inteligente, tudo chega para ele muito fácil, e não é. Ele se questiona muito, ele Tem que se trabalhar o cobra muito, psicológico dele. ele tem um emocional que normalmente perpassa por uma necessidade de acompanhamento. Então, assim, os mitos caem por, né, são mitos. São mitos que vão por Né, terra. vão por terra. E aí é onde eu entendo que é fundamental o trabalho do instituto para tirar da invisibilidade esse potencial, esses talentos, né. E assim, não tem números, por exemplo, aí é uma curiosidade do apresentador, que você, percorra em relação: "Olha, eu sou superdotado, meu filho vai ser superdotado". Não, não, o pai, de repente, não tem um grau de conhecimento grande, tem um filho superdotado, não tem, assim, uma base, não diria que Eles genética, né, é, mas vamos dizer que no instituto é comum, é muito comum nós termos irmãos superdotados, gêmeos superdotados. É muito comum, mas não é uma certeza absoluta que se na não é um dado família científico. tem um superdotado, todos serão superdotados, né, nós não temos essa certeza absoluta. Mas, sim, e tem muito, além do potencial de talento, tem muito do posicionamento da família em querer desenvolver, essa criança. Eu acho que é muito comum percebermos que o jovem que está mais enquadrado, assim, que está com mais potencial de desenvolvimento, ele tem uma família que está ali junto com ele, que está persistente, né, no desenvolvimento. Lembra de Renzulli? Motivação, criatividade e o potencial das altas habilidades. Então, quando ele fala em motivação, ele fala muito em perseverança, em persistência, em garra, né, para E poder você fala em desenvolver. desenvolvimento da criança, né. Aham. Especificamente quando você pega, uma criança superdotada e você desenvolve: "Olha, tem um talento para artes, tem um talento para exatas". Como é que entra o instituto aí nessa história? Nesse desenvolvimento, ele especifica ou ele continua fazendo amplitude do Sim, atendimento? o instituto ele trabalha com uma metodologia multidisciplinar. Então, como ele também passou por uma testagem pedagógica, é um senso comum que a inteligência acadêmica ela está ali para todos, para serem desenvolvidas, né. Então, eles fazem um teste de português e matemática, então eles já entram com um caminho muito linear na questão acadêmica, um potencial muito linear. Claro que depois, com o desenvolvimento, a partir das metodologias, outras inteligências vão aparecendo, vão Sim. surgindo, e elas vão caminhando E de os forma profissionais do coletiva. instituto vão analisando essa criança: "Olha, esse aqui tem um talento para artes cênicas", A partir das atividades que são executadas, claramente a gente percebe que além do acadêmico, ele tem um percentual muito maior para uma inteligência sinestésica, para um desenvolvimento da arte, ou para um foco mais lógico, matemático, e por isso que a gente trabalha por projetos. A nossa metodologia, ela é muito por projeto. Quando você faz uma metodologia por projeto, todas as inteligências elas são importantes. O que tem um olhar mais sinestésico, mais para arte, ele fica no design do projeto. Quem tem um olhar mais para programação lógico-matemática, ele faz a programação de um projeto, arquitetônico, um projeto robótico. Então, assim, o potencial todos os potenciais são importantes, né, e é isso que é muito interessante que o instituto traz para os jovens. Todos têm valor, todos têm potencial. e a gente olhando assim a doutora Rosângela falando, sente o carinho e o amor que ela tem. É muito bom. Aí eu pergunto assim:
já vai para perguntar: "Mãe", né, que que acaba tendo várias crianças ali que você tem um carinho, vamos dizer, maternal Sim, para desenvolver sim. essas habilidades. Algum caso específico nesses anos te chamou a atenção, te emocionou? Alguma alguma criança que você pensa assim: "Nossa, eu lembro dele até hoje"? Leandro, assim, eu sou até suspeita, porque eu realmente me emociono quando eu falo de instituto. E eu acho que quando a gente trabalha no terceiro setor, quando a gente trabalha com responsabilidade social, o dia que você deixar de se emocionar, o dia que não te der aquele friozinho na barriga, preocupado como é que vai acontecer com essa família, já está na hora de trocar de segmento. Então, assim, todos os jovens lá, e não estou falando só por mim, eu posso garantir que todos os colaboradores, eles têm esse sentimento para com os nossos participantes, porque eles mesmo falam, é a segunda família deles. Então é muito bonito, por exemplo, hoje no instituto nós temos 4 profissionais que são egressos do instituto. Olha que legal. Então, eles estão trabalhando na área pedagógica, 2 trabalhando na área pedagógica, nós temos profissional que vai trabalhar na área da comunicação e que começaram com 8, 9 anos sendo identificados, hoje estão fazendo jornalismo e vai trabalhar dentro do instituto. É pedagoga e vai trabalhar no instituto. E é muito interessante. Nós já tivemos também egressos que trabalharam, se formaram, se formou administradora, foi trabalhar no instituto, depois foi para a Chevron, para a Light, enfim, mas ela me trouxe um retorno, né, isso é específico. Uma egressa, ela falou: "Eu preciso estar no instituto, porque eu preciso devolver o que eu recebi", né, então isso é Isso muito é muito interessante. interessante, isso é acolhedor. Sim, sim, Isso é acolhedor. A gente quando fala também aqui da Fundação para a Infância e Adolescência, a gente fala em acolhimento, em sim, humanização do sim, atendimento, sim, em carinho, em saber dessas crianças carentes, jovens e adolescentes que têm a necessidade de se sentirem, amadas, têm a necessidade de se sentirem, pertencentes a alguma coisa. sim, pertencimento, É a sensação de pertencimento. E assim, quando a gente pensa no Instituto Rogério Steinberg, e a gente vê tantas crianças sendo atendidas, a gente fica, assim, com a sensação de dever cumprido, né. sim, sim. A gente tem a sensação de querer fazer mais também, né, porque lembra que eu Quando te você falei da estatística da vai Organização Mundial de além. Saúde, né, 4% da população. Então, assim, claro que a gente o nosso sonho, o nosso desejo é poder ampliar o nosso atendimento, mas sim, é uma sensação de dever cumprido, pelo menos nesse segmento que a gente está atuando, né, e no potencial que a gente consegue abraçar. E o instituto não faz nada sozinho, nós temos a nossa mantenedora, que é o Grupo Cervenco, nós temos uma rede de parceiros, Motorola, Dell, o Criança Esperança, enfim, são várias instituições que abraçam essa causa e sem elas também o instituto não conseguiria Olha, cumprir sua missão. esse é papo para mais de um podcast, para falar mais do Instituto Rogério Steinberg. E assim, que conselhos você daria para a família que encontra no seu âmbito uma criança superdotada? Busque a identificação e busque o desenvolvimento. Não desista. Se você percebe que tem algum diferencial comportamental, no sentido do talento, vá buscar, porque existe sim caminhos para essa identificação. E não desista, desenvolva, porque só identificar não resolve. Busque instituições, busque o poder público, busque os seus direitos no desenvolvimento dessa criança, porque ela precisa do apoio da família. Aqui no nosso podcast da Fundação para a Infância e Adolescência, a gente teve a honra e o prazer de estar com a doutora Rosângela Cabral, gerente executiva do Instituto Rogério Steinberg. Olha, foi um prazer, assim, sem igual, estar batendo esse papo e falando um pouquinho sobre as atividades do Instituto e o que pode ser feito com crianças carentes, superdotadas. Eu queria que você deixasse também a sua mensagem final também para essas crianças, né? Sim, sim, Leandro, muito obrigada, foi uma honra para o instituto poder estar aqui no podcast da FIA, né, e para a gente, assim, é uma alegria poder falar dessa temática, poder trazer essa temática e dizer para todos que existe a possibilidade sim, de ampliarmos nosso capital intelectual, se levarmos em consideração a identificação de talentos de Olha aí, crianças e jovens superdotadas. acolhimento, carinho
E tudo isso a gente encontra aqui no podcast da Fundação para a Infância e Adolescência. Eu sou Leandro Carvalho. Vem comigo, vem para mais. Esse foi mais um episódio do podcast do Confia. Muito obrigado.